A tensão está no limite, e o mundo assiste a um jogo perigoso onde cada movimento pode mudar o rumo da história. Enquanto o Pentágono se prepara para ações decisivas, um novo capítulo da guerra se desenha no horizonte. Mas quem está enganando quem? Seria Putin manipulando o emissário de Trump, ou o próprio Witkoff distorcendo as palavras do Kremlin? Jornais internacionais desvendaram a verdade por trás dessa confusão diplomática que pode custar caro. As forças russas lançam drones em massa, mas desta vez eles não chegaram ao alvo. Algo inesperado aconteceu, uma brecha estratégica na linha de frente que exige reforços imediatos. Enquanto isso, uma onda de repressão varre o país, com pessoas sendo levadas às pressas em vagões de trem. Uma cena que lembra tempos sombrios, mas que agora se repete em pleno século XXI, no coração da Europa. Essas e outras notícias urgentes dominam a manhã deste domingo, 10 de agosto. Informações exclusivas, análises precisas e tudo o que você precisa saber para entender o que realmente está em jogo. O Kremlin não está disposto a ceder nem um centímetro da Crimeia ou das outras 4 regiões ocupadas. Pelo contrário, a proposta de um cessar-fogo setorial é apenas uma cortina de fumaça. O jornal alemão Bild detonou o campo informacional. O enviado especial de Trump, Steven Witkoff, teria distorcido completamente a posição de Moscou após seu encontro com Putin. Pior, ele confundiu as palavras do líder russo sobre uma possível retirada de Kherson e Zaporizhzhia com uma real disposição de recuar. Na verdade, as discussões anteriores sequer incluíam essas regiões, falava-se apenas de Donetsk e Luz, e mesmo assim sob condições absurdas, como a retirada prévia das tropas ucranianas. Kiev não deixou por menos. Um alto funcionário foi direto: Witkoff não faz ideia do que está falando. E no sábado, Volodymyr Zelensky encerrou qualquer discussão sobre a troca de territórios. A Ucrânia não fará concessões, nem mesmo se isso for apresentado como um caminho para a paz. O presidente foi claro: não importa quantas reuniões ou chamadas importantes tenham ocorrido nos últimos dias, Moscou não mudou sua postura. Cada passo de Kiev e de seus aliados deve levar ao fim real da guerra, não a um rearranjo que só beneficia o Kremlin e deixa a segurança europeia ainda mais frágil. Os russos, como sempre, seguem no mesmo caminho, investindo em guerra, cometendo crimes e tentando impor a ideia de negociar territórios ucranianos como se fossem peças de um tabuleiro. Mas ninguém garante que, depois de qualquer acordo, eles não reiniciem o conflito em condições ainda mais favoráveis. O que vem pela frente? A cada dia, a situação fica mais intrigante e mais perigosa. Enquanto isso, o Pentágono pode entrar em ação a qualquer momento. Trump está pronto para jogar pesado novamente, só que agora as apostas são muito mais altas. A temporada de caça aos cartéis da América Latina foi aberta. Segundo o The New York Times, o presidente dos Estados Unidos assinou em sigilo uma diretiva que autoriza operações militares diretas contra grupos classificados como organizações terroristas estrangeiras não só no mar, mas dentro de outros países. Na lista estão a MS-13, o Trem de Araguaia e o cartel venezuelano Los Soles, que, de acordo com Washington, é comandado pessoalmente por Nicolás Maduro. Os Estados Unidos já oferecem uma recompensa recorde de $50 milhões pela sua captura. Mas o presidente do México foi categórico: não haverá tropas americanas em solo mexicano. Isso está completamente descartado. Além de termos deixado claro em todas as negociações, não faz parte de nenhum acordo, nem sequer foi proposto. E quando foi sugerido, a resposta foi sempre não. O problema é que operações desse tipo em território estrangeiro levantam sérias questões de direito internacional. Se o exército americano eliminar suspeitos fora de zonas de conflito, mesmo aqueles que não representam uma ameaça imediata, isso pode ser considerado crime de guerra ou invasão. Em 1989, George H.W. Bush enviou 20.000 soldados ao Panamá para capturar Manuel Noriega, e a ONU condenou a ação como uma grave violação do direito internacional. A manhã de 9 de agosto começou com um golpe devastador no coração logístico da Rússia. Em Tatarstan, drones ucranianos de longo alcance atingiram um grande depósito onde eram armazenados drones Shahed prontos para uso, além de componentes estrangeiros essenciais. As imagens mostram uma aeronave não tripulada se chocando contra o prédio, seguido de uma explosão massiva. O ponto de lançamento? A mais de 1.300 quilômetros de distância. O SBU deixou claro: alvos como esses são legítimos, afinal, são essas mesmas armas que aterrorizam a Ucrânia todas as noites.
Cada operação bem-sucedida reduz a capacidade do inimigo de continuar sua guerra de conquista, afirmou o serviço de inteligência. Enquanto isso, as tropas russas avançam profundamente na região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia. Mapas do projeto Deep State mostram que a área agora está na zona cinza, com os invasores progredindo em direções estratégicas, como as florestas de Serebrenskoye e Zelenaya Rocha. Vilarejos como Novolyatskoye e Tolstoy já estão sob controle inimigo, e há pressões perto de Verkhekamenskoye, Novospaskoye e Nikanorovka. A atenção agora se volta para Dashoye, onde a linha de frente está em constante disputa. As últimas atualizações revelam que a zona vermelha se expande para além do rio Volcha, onde as forças russas tentam consolidar posições em pequenas plantações ao norte de Dashoye ou se escondem para evitar ataques. Sempre que são localizados, as forças de defesa ucranianas os eliminam, limpando sistematicamente a área. Apesar dos boatos propagados pela mídia pró-Kremlin de que Dashoye teria sido ocupada, o Deep State desmente. A maior parte do vilarejo segue sob controle ucraniano, e o inimigo não conseguiu se fixar ou sequer se aproximar do centro. A situação muda rápido, e observadores locais alertam: é crucial confiar em dados verificados, não em versões distorcidas espalhadas por propagandistas. Dentro da própria Rússia, o clima é de apreensão. A região de Krasnodar sofreu o maior ataque com drones já registrado em um único dia. O aeroporto de Sochi foi fechado em caráter de urgência, e o público de um show do rapper americano Akon teve que ser evacuado às pressas. Mais um sinal de que, mesmo longe das linhas de frente, a guerra está chegando cada vez mais perto de casa. Enquanto isso, relatos vindos de Slaviansk na Kubani confirmam um incêndio nas proximidades de uma refinaria de petróleo, mais um lembrete de que a infraestrutura crítica está sob ameaça constante. Mas não é apenas no fronte que as tensões escalam. Em plena Londres, uma onda repressiva varreu o centro político do país. Mais de 50 pessoas foram detidas por apoiar o Palestine Action, grupo banido no Reino Unido. O que começou como um protesto silencioso, a mais de 100 manifestantes levantando cartazes com os dizeres "sou contra o genocídio. Apoio à ação da Palestina" bem à porta do parlamento, terminou em prisões arbitrárias. As imagens são chocantes. Policiais revistando filias de protestantes, a maioria já no chão, em conversas curtas e secas antes de levá-los algemados. O Palestine Action foi proibido após assumir a responsabilidade pela sabotagem de 2 aviões militares Voyager na base aérea de Brize Norton. Uma das 4 pessoas envolvidas na infiltração já está sob custódia. E como se a guerra e a repressão não bastassem, o verão traz consigo uma nova ameaça. A variante Stratus do Covid-19, mais sorrateira que o antigo Omicron, já se espalha pela Europa com um aumento alarmante de 40% nos casos na Ucrânia em apenas uma semana. Polônia e outros países também registram crescimento, enquanto médicos alertam para seus sintomas agressivos: tosse persistente, falta de ar e febre alta. Autoridades garantem que o sistema de saúde ainda aguenta, mas até quando? A Stratus mal começou sua ofensiva, e seu potencial de devastação é real. Enquanto o Ocidente luta contra vírus e conflitos internos, a Índia comemora o que chama de a maior vitória aérea de sua história. Em maio, suas forças abateram 5 caças paquistaneses e uma aeronave de reconhecimento, graças ao sistema russo de defesa antiaérea S-400. Um dos alvos foi destruído a 300 quilômetros de distância, um recorde que, segundo o chefe do Estado-Maior indiano, mudou as regras do jogo. Eles tentaram penetrar nossa defesa. Nosso S-400 não deixou, declarou, enquanto o público, composto por militares, veteranos e representantes da indústria de defesa, aplaudia de pé. O Paquistão, é claro, nega tudo. Islamabad já havia rejeitado as acusações de que perdeu aeronaves no conflito de 7 a 10 de maio, o pior enfrentamento entre as duas potências nucleares em décadas. E se você achou que as notícias não poderiam ficar mais surrealistas, eis que Chicago prepara sua Duke Derby anual. 75 mil patinhos de borracha vão descer o rio em uma corrida que, francamente, parece a única coisa leve em meio a tanto caos. Obrigado por acompanhar até aqui. Sua atenção é o que nos mantém firmes. Compartilhe, comente, ajude a espalhar, porque, neste momento, estar informado é resistir. Até a próxima, e que as notícias sejam melhores do que as de hoje.